a gente precisa saber o que é que se tem hoje. Então, se a gente quer buscar as evidências, o que é que tem de melhores evidências hoje relacionado a esse treinamento? O que é que vem a ser esse treinamento de força, né? Todo mundo fala, às vezes fica uma briga entre treinamento de força, treinamento resistido, enfim. Então, as duas maiores autoridades aí em relação ao treinamento de força para o paciente diabético, a principal, que é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele diz que são exercícios que utilizam, que exigem que a musculatura esquelética se contraia contra uma força oposta, geralmente exercida por algum tipo de equipamento, pesos livres, bandas elásticas e peso corporal. Então, esse é o conceito, ou seja, é com halteres, é com máquinas, é com peso do próprio corpo, é com as bandas elásticas. Então, todos esses implementos, eles são considerados aí, desde que apresentem toda a estrutura metodológica do treinamento de força, caracterizado como treinamento de força nesses trabalhos. Bom, mas como a gente quer buscar as melhores evidências, é óbvio, evidentemente, que as revisões sistemáticas e as meta-análises são estratégias de pesquisa que elas buscam as melhores evidências a uma determinada intervenção, a um determinado tratamento, a um determinado tema. Então, a primeira, vamos dizer assim, a mais próxima, depois dos anos de 2005, ali 2010, publicada pelo Eichhorn, na Sports Medicine, então, justamente, ele tentou verificar qual é o efeito das modalidades de exercício na função endotelial de indivíduos diabéticos e não diabéticos. Então, qual é o objetivo desse trabalho? Era justamente verificar se o exercício físico ele tinha realmente um efeito benéfico sobre a função endotelial de indivíduos saudáveis e indivíduos com doenças cardiovasculares e metabólicas. Foi um total de 2.260 sujeitos, idade entre 18 e 76 anos, e a função endotelial foi avaliada pela FMD. O exercício era estruturado, supervisionado, com duração entre 4 e 52 semanas. São 396 participantes, e os resultados foram realmente muito bons em relação ao treinamento de força para todos os indivíduos. Então, está aqui o diamantezinho da revisão, da meta-análise, mostrando um aumento significativo de 2,52% nessa FMD. Houve um relacionamento positivo também entre a frequência das sessões de exercícios apenas do treinamento de força na melhoria da FMD, mas não houve nenhuma relação, não foi avaliada nenhuma relação quanto à intensidade desse treinamento. Então, para o paciente com diabetes mellitus, é importante eu saber a intensidade adequada para esses pacientes. Nos indivíduos com diabetes mellitus tipo 2, houve uma tendência de melhoria. No entanto, não houve o controle da intensidade. Ou seja, eu não tenho como, nesse trabalho, por exemplo, os pesquisadores não tiveram como concluir que o treinamento de força foi eficiente para a melhoria da função endotelial nesses pacientes. Bom, a próxima meta-análise, conduzida aí pelo grupo do Kiel, também, com o mesmo objetivo, agora em 2018, para investigar as associações entre as modalidades de exercício sobre a função endotelial e se a presença da doença, no caso aqui, eu tirei a questão do diabetes, que foi um subgrupo, e sua melhora em indivíduos diabetes avaliado pela dilatação mediada pelo fluxo. Qual foi o resultado desse trabalho? Mais uma vez, o treinamento de força não foi capaz, de acordo aqui com apenas um estudo, que é o estudo do Cole, não foi capaz de ser uma evidência forte a favor do treinamento de força para a melhoria da função endotelial nesses pacientes. Inclusive, quando comparado com os pacientes não diabéticos, há uma diferença em torno de 0 a 72% de piora da função endotelial nesses pacientes, quando comparado com os pacientes, os indivíduos não diabéticos. E parece que as evidências elas estão direcionando fortemente para que o treinamento de força ele só é eficaz para a melhoria dessa função endotelial, caso seja combinado com o treinamento aeróbio. Então, nessa revisão sistemática e meta-análise, o treinamento aeróbio junto com o treinamento de força teve um aumento aí de 2,49% de melhoria da função endotelial nesses pacientes. Bom, e qual é o resumo das evidências em relação à prescrição de exercício? Então, quando a gente mergulha na literatura, a gente tem bastante dificuldade, porque os protocolos eles são muito distintos do treinamento de força. Então, isso causa muita dificuldade para a gente tirar qualquer conclusão em relação à melhoria da função endotelial em relação a esse treinamento, que é o treinamento de força, mas alguns estudos já deram direcionamento, principalmente quando ele era combinado com aeróbio ou feito de forma isolada. Então, a frequência
desses trabalhos foram em torno de 3 a 5 vezes por semana, com as intensidades variando de 50% a 70% de uma repetição máxima. A duração desse treinamento de 8 a 26 semanas, com volume de 2 a 3 séries de 10 a 15 repetições, o tempo da sessão de 30 a 57 minutos, 6 a 5 exercícios, né, nesses protocolos de treinamento, para os maiores grupos musculares, tanto para os grupos musculares membros superiores e inferiores, e a intensidade do treinamento, todos os protocolos, pessoal, todos eles foram de leve a moderada intensidade. E não foi relatada nenhuma intercorrência desse tipo de treinamento nesses trabalhos. E quais são as recomendações dos principais órgãos, né? Bom, a principal recomendação é que haja aí um conjunto de fatores, um conjunto de tratamento para esse paciente, com o tratamento medicamentoso, a mudança no estilo de vida, na dieta, mas principalmente para o paciente com diabetes mellitus tipo 2. O exercício físico ele é fundamental, ele é imperioso para a prescrição, para o controle da doença nesses pacientes. Então, associar o treinamento aeróbio junto com o treinamento de força é a melhor conduta terapêutica até o presente momento para a melhora da função endotelial nesses pacientes. Claro que o treinamento de força de forma isolada precisa de um pouco mais de trabalho para que ele também apresente mais evidências para que essa modalidade de treinamento ela também seja prescrita mais vezes de forma mais eficaz, de forma mais robusta, né, nas suas evidências para esses pacientes. Mas o Colégio Americano, em 2010, ele já tem uma ideia de como devem ser esses programas, tá? Então, bate naquilo que os trabalhos vêm mostrando, né, que são 3 a 4 séries, 10 a 15 repetições, intervalo de 2 a 3 minutos, com intensidades variando de 50% a 80% de uma repetição máxima, sempre começando com a intensidade mais leve. Eu não vi nenhum estudo que tratou com esse tipo de intensidade, com 80%. A gente não sabe ainda o que acontece nessa função endotelial desse diabético. Peso livres e máquinas, e essa é uma progressão de leve para moderada, e depois, caso esse diabético não apresente nenhuma contraindicação médica, ele pode treinar um pouco mais intenso. Os cuidados especiais que esses órgãos colocam para os diabéticos é cuidado com a hiperglicemia, suspensão do treinamento de força com a glicose acima de 250 mg por decilitro, com cetose, e a ADA, né, no último posicionamento, ele coloca que é permitido até 300 mg por decilitro sem cetose, mas que tem que haver um monitoramento frequente. Então, por via das dúvidas, eu vou aí para a orientação também da professora Denise, na parte prática, né? Deu 250, suspenda o exercício físico. Cuidado também com as hipoglicemias, que é bastante comum também no treinamento de força, assim como no treinamento aeróbio, principalmente quando o treinamento de força ele é feito em menores intensidades, ou seja, com maiores intensidades você tem aí um aumento da ativação dos hormônios contrarregulatórios, fazendo com que haja um aumento da hiperglicemia, mas nas intensidades menores você tem uma eficiência maior da captação de glicose pelos músculos esqueléticos. Chama atenção nas retinopatias, né, moderada e severa. Então, caso o paciente ele tenha retinopatia ou moderada ou severa, desaconselho de fazer o treinamento de força nesses pacientes. As neuropatias periféricas importantes também, caso os pacientes apresentem perda de sensibilidade importante, questões de lesões nas pernas, feridas, enfim, as gangrenas, então deve tomar cuidado, apenas deve ser feito com a liberação médica. E aqui chama atenção para a neuropatia autonômica, então é muito importante que esse paciente tenha um acompanhamento de um cardiologista, para que tenha a liberação, para que ele possa realizar o treinamento de força de forma mais segura. E caso ele apresente aí os pacientes pressão arterial e maior ou igual a 160 por 105 milímetros de mercúrio, deve ser interrompida essa atividade, ele nem deve fazer o treinamento de força. Em relação aos riscos, existem riscos absolutos e relativos. Mais uma vez, o próprio documento da Sociedade Americana de Cardiologia fala que o risco absoluto é trabalhar em intensidades muito altas em pacientes que já têm complicações micro e macrovasculares. E os riscos relativos são todos os pacientes diabéticos de todas as idades. Então, diabético, já começa com risco. Então, é preciso controlar bem toda a condição clínica desse paciente para que o exercício seja feito de uma maneira mais eficaz. Universidade de Pernambuco, o conhecimento a serviço da vida.